aí, pessoal, mais uma aula começando. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Porque as aulas aqui estão animadas, né? Hoje nós vamos falar sobre um gênero bem importante, legal, que nós trabalhamos em aulas anteriores, que é o causo, certo? Mas antes, você já sabe, aqueles recadinhos, né? Que nós não podemos esquecer, que é acessar o Classroom, realizar as atividades, né? Lembre-se sempre, não esqueça, né? Porque isso conta a sua presença nas suas aulas. E também, quem não tem acesso, lembre-se de retirar e também de devolver, né, no dia combinado, né, aquelas atividades impressas no seu colégio, beleza? E também o convite para você participar das videoaulas realizadas pelos seus professores, né? É bem importante esse contato aí mais próximo com o professor e também com os colegas da sua turma, né? Clique sempre naquele link enviado, né? E o horário combinado lá para a realização dessas aulas. Beleza? Então vamos ver os objetivos da aula? Vamos lá? Então, nós vamos fazer a leitura, então, do gênero discursivo causo, certo? Bem legal, né? Lembram que teve alguns causos aí que nós já trabalhamos, bem animados, né? Vamos identificar o tema, né, deste texto, vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão que estiver presente neste texto e também vamos identificar marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor deste texto, beleza? E os conteúdos, o gênero discursivo causo e também variação linguística. Nós vamos trabalhar alguns regionalismos, certo? Muito importante também falarmos de variação linguística. Mas não vou adiantar, tá? Porque é bem importante que você preste atenção durante a aula, certo? E agora aquela perguntinha, né? Que é um convite, né? Para você participar da nossa aula, para você prestar atenção. Olha lá, será que nós conseguimos compreender, né, com facilidade todas as expressões, né, presentes em um causo? Então, temos algumas expressões regionais ali. Nós não conseguimos, acredito, né, que a maioria de nós não consegue compreender todas elas. Por quê? Justamente por ser uma palavra de significado regional. Então, de acordo com a região, nós temos um significado que nem todos têm conhecimento, né? Então, nós vamos ter através de pesquisas, de leituras, mas de primeira, talvez nós não tenhamos esse conhecimento. Então, é bem importante que vocês prestem atenção. Nós vamos trabalhar os sentidos de algumas palavras e você vai ficar sabendo, então, né, o que elas representam dentro do texto, né, e talvez mais algumas informações, beleza? Então, vamos lá? Olha lá, o título, então, do nosso causo chama-se Aquele Animal Estranho. E aí, por esse título, o que será que a gente pode pensar? Qual será que é este animal? Né? Do que será que está tratando este causo? Será que é mesmo um animal? Ou vocês acham que é uma outra coisa, né, que foi confundida? Porque os causos, eles têm, né, esse elemento aí, né, de provocar humor através do uso de situações absurdas, né, que acontecem bem diferentes do comum, certo? Então, olha lá, acompanha a leitura. Os do Alegrete dizem que o caso se deu em Itaqui. Os de Itaqui dizem que foi no Alegrete. Outros juram que só poderiam ter acontecido em Uruguaiana. Eu não afirmo nada. Sou neutro. A história foi assim como já lhes conto. Metade pelo que ouvi dizer, metade pelo que inventei e a outra metade que sucedeu às deveras. Viram? É uma história tão extraordinária mesmo que até tem 3 metades. Bem, deixemos de filosofanças e vamos ao que importa. A coisa foi assim como eu tinha começado a lhes contar. Ia um piazinho, estrada fora, no seu petiço, trope, trope, trope. Esse é o barulho do trote. Quando de repente ouviu fufu, pum, 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 fufu, tipum. E eis que a coisa até então invisível apontou por detrás de um capão, bufando que nem touro brigão, saltando que nem pipoca, se traqueando que nem velha coroca.
chiando que nem chaleira derramada e largando fumo pelas ventas como uma mula sem cabeça. Minha Nossa Senhora! O piazinho deu meia volta e largou numa disparada louco o rumo da cidade, como os olhos do tamanho de um pires e os dentes brilhando, mas bem cerrados para que o coração aos corcoveios não lhe saltasse pela boca. É claro que o petiço ganhou luz do bicho, pois no tempo dos primeiros altos eles perdiam para qualquer matungo. Chegado que foi, o piazinho contou a história como pôde, mal e depressa, que o tempo era pouco e não dava para maiores explicações, pois já se ouvia o barulho do bicho que se aproximava. Pois bem, minha gente, quando este apareceu na entrada da cidade, caiu aquele montão de povo em cima dele, os homens, uns com porretes, outros com garruchas, que nem tinham tido tempo de carregar de pólvora, outros com boleadeiras, mas todos de pé, porque também nem houvera tempo para montar, e as mulheres, umas empunhando as suas vassouras, outros a sua pá de mexer marmelada, e os guris de longe se divertindo com os seus bodoques, cujos tiros iam acertar em cheio nas costas dos combatentes, e tudo abaixo de gritos e pragas que nem lhes posso repetir aqui, até que enfim houve uma pausa para a respiração. O povo se afastou, resfolegante, e abriu-se uma clareira no meio da qual se viu o alto emborcado, amassado, quebrado, escangalhado, e não digo que morto, porque as rodas ainda giravam no ar, nos últimos transes de uma teimosa agonia. E quando as rodas pararam, as pobres, eis que o motorista, milagrosamente salvo, saiu penosamente engatinhando por debaixo dos escombros de seu ex-automóvel. "Ala puxa!" exclamou então um guasca, entre espantado e penalizado. O animal deu cria. Então, olha que legal, né, essa história, que engraçada, né? Que surpreendente até, né? Imagina, que animal era esse, pessoal? Vocês perceberam? Aquele animal estranho, então, era o título. E aí, te surpreendeu, né? Quando você descobriu qual era esse animal? Eu fiquei um pouco surpreso quando eu li esse texto, né? Este causo, porque eu esperava que fosse um bicho, né, enorme, assustador, e quando chegou num determinado momento, essa informação de qual era o bicho, ela foi revelada. Mas eu não vou falar sobre isso porque temos perguntas sobre ela, mas se você prestou atenção, você vai ter facilidade, então, para responder, então, as nossas questões, beleza? Agora, então, olha lá. Qual era o tema, então, do caos lido, pessoal? Você prestou atenção? Então, escreva aí, já retornamos.
aí, pessoal, você prestou atenção então no tema do nosso caos? Se prestou atenção, você conseguiu fazer, né? Era uma perguntinha bem simples, bem legal, né? Qual era o tema então do nosso caos? E aí? Olha lá, então era o aparecimento de um animal estranho, né? Tá entre aspas, porque, né? Qual era esse animal, será? Em uma das cidades mencionadas, então esse animal apareceu. Da qual o contador do caos, ele prefere se manter neutro e não confirmar. Então ele não confirma qual foi a cidade em que esse animal estranho apareceu, né? Para criar um suspense, faz parte ali do caos, né? Criar esse suspense, então, sobre a veracidade dos fatos. Então, esse animal estranho, então, era basicamente o tema, né? Que apareceu em uma cidade daquelas mencionadas, sem confirmação. Beleza? Muito bem. E agora um quiz aqui para nós fazermos, né? Olha lá, no caos lido, o tipo de variação linguística utilizada foi... Você lembra o que era variação linguística, pessoal? Lembra que nós já tratamos em aulas anteriores, né? Quando nós falamos sobre o gênero caos, sobre variação linguística. Que é o quê? A língua ela se transforma, né? De acordo com a região, de acordo com as questões sociais, de acordo com os momentos da história, né? Então, as palavras sofrem modificações, enfim, né? A língua está em movimento, como nós dizemos, certo? Então, qual será que foi o tipo, então, de variação utilizado no caos? Foi uma variação social? Foi a variação contextual? Foi a variação histórica ou foi a variação regional? E aí? Olha lá, algumas palavrinhas, elas são próprias de alguns lugares, né? E talvez nem todos tenham esse conhecimento, então é de acordo com a região. Portanto, a variação aqui é regional, tá, pessoal? Então, se você percebeu, né, que haviam aquelas palavrinhas ali próprias, né, de um vocabulário que não é do nosso estado, então você percebeu que era uma variação regional, beleza? E agora mais uma atividade aqui para você fazer comigo. Olha lá. O caos, aquele animal estranho, apresenta expressões próprias do vocabulário da região dos Pampas Gaúchos. Então, agora você sabe, né, que esse vocabulário é da região dos Pampas Gaúchos. Será que o modo de falar e as palavras do caos gaúcho são parecidas com os dos causos paulistas ou os causos mineiros? E aí, será que se parece com os causos paulistas ou mineiros, ou mesmo de outro estado? Explique. Já retornamos.
Legal, pessoal, então voltamos. Vamos descobrir então aqui, né? Então, será que esse falar aí, né, próprio de algumas regiões, né? Por exemplo, esse causo gaúcho, ele tinha algumas palavras que talvez elas não pudessem ser compreendidas em outras regiões. Você conseguiu explicar isso? Vejamos, então, uma possibilidade. Olha, considerando então, né, as expressões regionais do causo, é possível afirmar que há muitas diferenças, então, entre o vocabulário do Rio Grande do Sul em relação aos de São Paulo e Minas Gerais, assim como de outros estados também, tá? Tantas são as diferenças que o leitor de um outro estado pode não compreender inicialmente as expressões utilizadas. Então, eu vou compreender, às vezes, fazendo uma consulta, né, uma pesquisa, ou no dicionário, ou lá num buscador da internet, né? Então, são possibilidades de compreender o texto, beleza? Então, elas nem sempre, né, são compreendidas por todos os leitores, né? Então, é importante observar. E agora falando então sobre essas expressões regionais, né? São curiosas algumas delas, algumas têm razões de ser, outras elas surgem de um modo inexplicável, né? Simplesmente alguém colocou aquele significado, aquele sentido e aquilo ali foi passado, né, de uma pessoa para outra e foi se espalhando, às vezes dentro de um único estado, às vezes ultrapassando barreiras, né, em várias outras regiões. Então observe lá. Então, as expressões regionais, né? Então, olha lá, é uma recorrente característica dos causos, né? Porque essa utilização de palavras e expressões, né, de caráter regional, elas fazem sentido ali dentro do causo, elas tornam aquele causo mais popular, né? Um elemento da cultura popular mesmo, tá? Dessa forma, para compreender o causo lido ou ouvido, é necessário pesquisar as palavras, cujos significados não possam ser identificados pelo leitor, aquilo que eu mencionei anteriormente. Se não sabe o significado, pesquise, né? Então é bem importante. Isso também para a leitura de um livro, né? Às vezes nós não sabemos o que uma palavra significa, então vou fazer a busca, né, para compreender ali o que o autor quis colocar. Também é possível compreender esse significado a partir de inferências, né, em relação ao contexto apresentado. O que é inferência? Então, ou seja, a partir daquelas informações próximas ali, né, das palavras que são desconhecidas, é possível construir uma relação do provável sentido. Então, observa ali, o que será que isso significa? Então, observa as palavras anteriores e posteriores para tentar relacionar e tentar descobrir. Às vezes isso é possível. Às vezes não, né? E às vezes nós precisamos mesmo buscar esse significado em um outro local, dicionário ou em um local da internet, beleza? E agora mais uma atividade para vocês. Olha lá. Os do Alegrete dizem que o caso se deu em Itaqui. Os de Itaqui dizem que foi em Alegrete. Outros juram que só poderiam ter acontecido em Uruguaiana. Eu não afirmo nada, sou neutro. Onde aconteceu os fatos narrados no causo? E aí? Preste atenção ali nas informações e já retornamos.
Certo, pessoal? E aí, vocês conseguiram então realizar a atividade? Olha lá, então eu perguntei para vocês, né, onde aconteceram, né, esses fatos aí narrados, né, dentro do nosso caos. Você conseguiu identificar? Olha, ele pode ter sido, pessoal, observe isso, pode ter sido em Alegrete, Itaqui ou Uruguaiana, que são cidades do Rio Grande do Sul. Não há como ter certeza, né? Como o próprio narrador, o contador do caos colocou ali, eu não afirmo nada. Então, nós não podemos ter certeza. Mas em uma dessas 3 cidades, certamente, né, o caos aconteceu. Então, isso é a informação que nós podemos retirar do texto, né? Não adianta eu inventar algo que não está relacionado com o texto, né? Então, somente essas cidades mencionadas, beleza? E agora vamos compreender juntos, pessoal. Olha lá. O autor deste texto é o poeta Mário Quintana. Você já ouviu falar em Mário Quintana? Se não, é legal pesquisar um pouquinho sobre ele, né? Um autor bem legal, um poeta, né? Ele nasceu na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul. Neste caso, nós temos muitas expressões regionais, então, do Rio Grande do Sul, justamente por esse motivo, né? Por ele ser daquela localidade, então, ele empregou essas expressões regionais das quais ele tinha conhecimento, né? Então, vamos ver algumas, né, destas expressões, né? Então, nós temos lá, por exemplo, expressões gaúchas, né? Você já ouviu falar em tchê, por exemplo, né? Que é uma expressão baguri, né? Então, algumas expressões, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, mas tem outras, né, que nós vamos descobrindo também ao longo das nossas aulas, beleza? E agora, nós vamos então para a atividade número 4. Leia o trecho abaixo, né? Você vai fazer a leitura então do trecho e aqui eu vou para a pergunta. No trecho acima, temos 2 palavras destacadas, que são piazinho e petiço. Uma delas, piazinho, pode ser que você já tenha ouvido falar, né? Acredito que sim, né? Uma expressão bem popular até aqui no Paraná. Ou até faça parte, né, do seu cotidiano. E a outra expressão, que é petiço, é possível que você não conheça. Eu acredito que a maioria de vocês, alunos, não conhecem essa expressão, certo? Mas pelo contexto, tá, pessoal? Preste atenção no contexto e tente identificar, então, né, o significado, então, dessas 2 palavras, então, né? Tanto piazinho quanto petiço. Escreva aí e já retornamos.
E aí, pessoal, conseguiram então responder aí, né? Quais os significados aí possíveis para as palavras? Vamos lá? Vamos conferir então possibilidades, né? Então, olha, né? Eu perguntei para você, olha aqui, ó, né? Se nesses trechos aqui, né, colocados aqui, né, era possível fazer essa identificação, às vezes pelo contexto, né? A maioria das vezes sim, né, pessoal? Às vezes nós conseguimos. Então, observando aqui, ó, piazinho é um diminutivo para o quê? Piá, né? Então, no Paraná nós usamos muito a palavra piá, né? É bem comum, a maioria das cidades as pessoas conhecem, né? Menino por piá, certo? Então, menino ou adolescente. E petiço pelo contexto, pessoal, pelo contexto, né? Olha lá, observando, trope, 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 é o barulho de um trote, certo? Então, provavelmente é um cavalo. Só que se refere, a maioria das vezes, o significado mais preciso é um cavalo de pernas curtas, tá? Mas se refere a um cavalo especificamente, né? O animal é o cavalo, beleza? Muito bem, se você conseguiu, parabéns, né? Quem não conseguiu, não tem problema, porque é uma questão muito assim regional, né? Em algumas regiões realmente é difícil, né? De saber essa informação, beleza? E agora retomando então um pouquinho, né? De alguns conceitos, né? Sobre algumas variações, né? Que nós temos aí no nosso cotidiano, espalhadas aí pelo nosso imenso país aí, né? Então observe lá, falando principalmente da variação regional aqui, tá? Olha lá, variação regional é a variedade linguística que sofre forte influência do espaço geográfico ocupado pelo falante. Pode ser percebida por dois fatores, preste atenção. Pelo sotaque, às vezes nós conseguimos identificar, né, que alguém não é daquela região porque usa um sotaque diferente. Então, veja lá, sotaque é o fenômeno fonético, fonológico, em que pessoas de uma determinada região pronunciam certas palavras ou fonemas de forma particular. Então, é bem particular mesmo, né? E os regionalismos também, né, que são um fenômeno ligado ao léxico. O que é léxico, pessoal? Envolve vocabulário, né, consiste essa existência, né, de palavras ou expressões típicas de determinada região, como a gente falou lá do guri, do piá, né? Então, para se referir a menino, né? Enfim, são formas diferentes, né, de se referir a um adolescente ou a um garoto, né? Enfim, beleza? E agora mais uma atividade para você pensar, né, aqui comigo. Olha lá, faça a leitura do trecho, né, e responda o seguinte: no contexto do trecho, o que significa esta expressão, as deveras? O que será que ela significa? Tenta analisar e responda, já retornamos.
Legal, pessoal. E aí, conseguiu identificar então qual o sentido então desta expressão? Vamos ver então? Se você não conseguiu, o professor vai auxiliar você. Veja lá. As deveras significa realmente, verdadeiramente, tá? Então, isso ocorreu de modo real, então o autor coloca lá, né? Ou seja, parte do causo é real, né? Nós não sabemos se todo o caos é real, provavelmente não, né? É um pouco absurdo, mesmo que aquelas pessoas não tivessem conhecimento ali, né? De que se tratava de um automóvel, né? Então, parte do caos é real, beleza? E agora um quiz aqui para nós trabalharmos, né? Bodoque é uma palavra sinônima para o que, pessoal? Você já ouviu falar nessa palavra? Alguns acreditam que sim, né? Porque é bem popular, né? Essa expressão, mas talvez nem todos, tá? Então vejamos aqui as opções. Letra A, bodoque, será que pode ser arco e flecha? Será que pode ser estilingue e cetra? Ou pode ser pipa e raia? Está se referindo a isso? Ou ainda, pode ser barbante e cerol. E aí? Qual destes elementos aqui é bodoque? Gente, essa palavra aqui, alguns talvez... Ó, de primeira, ó, é isso, professor. Né? Se você sabe, é porque na sua região se usa muito isso, né? Porque é uma questão regional. Mas talvez outros alunos, ou por ter vindo de outro estado, né, porque nós recebemos também moradores de outros estados e eles não sabem por isso, ou porque na sua região o nome, né, utilizado não é este, tá? Pode ser um outro, né, um outro nome para se referir ao objeto. Então, será que arco e flecha? Primeiro que arco e flecha não são o mesmo objeto, né? Arco é uma coisa e flecha é outra, né? Pipa e raia são o mesmo objeto, está se referindo dois termos para tratar do mesmo objeto. E barbante e cerol, né? Barbante é uma coisa, cerol é uma outra situação, né? Utilizada, é uma outra combinação ali, utilizada ali. Então, eu acredito que seja a letra B. Vocês acham também que é a letra B? Sim, né, pessoal? Acertaram. Então, espero que a maioria tenha acertado, beleza? E agora, resumindo a nossa aula, tá, pessoal? Então, o que nós conseguimos aprender nesta aula, o que nós estudamos? Lemos, então, o gênero discursivo causo, certo? Foi legal, foi engraçado, essa história é muito interessante, né? Identificamos, então, a temática ali presente neste texto, inferimos, então, alguns sentidos, né? Algumas expressões ali, o que elas representam, o seu significado. Identificamos também marcas linguísticas, né? Que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, marcas bem próprias, né? De um personagem, de uma região, né? Então, tudo isso é evidenciado no texto. E a linguagem é viva, né? Ela está ao nosso serviço, né? Então, nós precisamos compreender que não é aquela questão de ser certo ou errado, mas ser adequado ou inadequado, né? E se o meu interlocutor vai compreender aquilo que eu estou falando, né? Então, isso eu preciso também prestar atenção. Se ele não entende, eu vou ter que usar um termo que a outra pessoa consiga, né, identificar, beleza? Então, muito obrigado pela participação de vocês nessa aula, por terem nos acompanhado. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.